E aí, pessoal, hoje o Dani vai pra onde tá bem misterioso. A gente vai num lugar que de repente você nunca tenha tido oportunidade de conhecer. A gente vai entrar num templo maçônico e vai aproveitar para descobrir alguns mistérios que rondam a maçonaria. Vamos lá. A maçonaria é a maior sociedade secreta do mundo e é possível que seja até mesmo a maior da história. São milhões de membros em todo o planeta. Alguns remontam as raízes da maçonaria aos Cavaleiros Templários do século XII. Outros dizem que a maçonaria teve início em Londres, quando no século XVIII o livro das Constituições foi publicado. Desde que a maçonaria nasceu, tem sido cercada por várias teorias da conspiração. Algumas não incomodam, outras beiram o absurdo. Apesar de parecer uma realidade distante para muitos, no dia a dia, nós percorremos caminhos com muitos sinais e símbolos maçônicos, sem nos darmos conta. Então, Rose, você tem curiosidade de perguntar para o seu marido como é uma reunião? Não, nunca tive essa curiosidade não. Até porque a gente conversa muito sobre maçonaria, mas eu procuro sempre respeitar os limites. Quando eu sei que ele não pode falar algumas coisas, eu paro. Interessante. E você, Mary? Você já é mulher de maçom há muito tempo? Você já teve uma curiosidade de perguntar como é que é? Acho que uns 4 anos, né? Eu não sei o certo. Mas também não pergunto, também não tenho curiosidade, muito porque também tem muitos livros, né? Que explicando, falando muita coisa sobre maçonaria, internet também, não é? Então não é aquela coisa assim. Aquele mito, né? É aquele mito, filmes, né? inspira aquela, entendeu? Exatamente. Porque isso era uma curiosidade, né? Ainda mais mulher, que já é de natureza curiosa. Né? E eu não sei, por acaso, se fosse eu, no caso, se eu ia conseguir. Mas, de repente, já tem um outro, né? Você já lê sobre Também a gente vê assim, tudo natural. Porque, na verdade, o maçom é ele. Se tem algum segredo, o segredo é entre eles. A gente é apenas a mulher do maçom. A gente só acompanha eles. Agora, você disse que no Rio de Janeiro já abriram para maçonaria feminina? Tem. No Rio de Janeiro tem. É, mulher na maçonaria. Você já frequentou alguma reunião dessas lá no Rio? Não, lá no Rio não. Não, deve ser parecido, né? Então não deve ter nenhum segredo, assim, se já abriu pro lado feminino. Então... Também, se tem, só elas sabem. Vamos ter que ir lá entrevistar. Obrigada, amor. Obrigada. Atenção, meus irmãos. Nós estamos reunidos aqui essa noite para a cerimônia de transmissão de posse do venerável mestre, muito respeitado na nossa cidade da verdadeira luz. E agora o nosso irmão Pedro, venerável Salo, vai empossar o nosso irmão Edivaldo, que é o venerável que assume para os próximos 2 anos. Irmão Pedro. O título de Venerável Mestre é dado ao presidente de uma loja maçônica, sendo ele o responsável pela condução dos trabalhos. O exercício pleno da função de venerável requer que o mestre seja investido no cargo pela cerimônia de instalação. Somente após essa investidura poderá o mesmo iniciar profanos e conceder graus a outros irmãos. O templo maçônico é um lugar onde se reúnem os maçons para praticar cerimônias ritualísticas em um ambiente propício para meditar sobre valores que consideram importantes.
maçônico, nós fazemos saudação à nossa bandeira, sinal de patriotismo. O patriotismo é muito valorizado pelos maçons. Na cerimônia, há homenagem ao símbolo da pátria, com a saudação à bandeira nacional. As esposas do antigo, como do atual venerável, são homenageadas na cerimônia. Como os maçons tratam-se por irmãos, as mulheres dos maçons são tratadas por cunhadas. Agora a gente vai conversar com o maçom legítimo que vai explicar um pouquinho pra gente sobre maçonaria. Ele é o seu Marcos. Seu Marcos, Dani, tudo bem? Bom, seu Marcos, porque a gente é bastante curioso, né? O que é maçonaria, basicamente? A maçonaria é uma instituição filosófica, filantrópica, progressista. Ela cuida assim, do aprimoramento do homem, né? Para assim, ele ser um bom pai de família, de ter uma boa aceitação pela sociedade, um modo geral. Quer dizer, nós estamos aqui sempre para se melhorar. E a maçonaria é ou não é uma sociedade secreta? Não. A maçonaria, ela tem esse aspecto secreto e tal, para o pessoal que não conhece, né? Mas veja bem, nós estamos com todos os direitos civis reconhecidos, nós temos registros em cartório, nós temos todo o direito na vida pública, as maçons têm. E as lojas são conhecidas por todos sabem os tempos maçônicos modificam, né? E de maneira que não tem esse segredo, nós temos sim algumas coisas internas para reconhecer os irmãos, né? E são coisas da nossa ritualística. Qual é o motivo de ser uma sociedade assim, as pessoas chamam de machista, que as mulheres não podem participar? A situação de ser particularmente para o homem, se bem que essa coisa agora já está até mudando, porque existem lojas mistas e existem lojas femininas. Mas, no momento, a maçonaria masculina ela é feita assim porque, quando foi estabelecido na Inglaterra, no século XVII, foi lançado um item que seria só para homens, porque as mulheres não eram livres e de bons costumes para poder frequentar as lojas. Elas não eram totalmente livres, como na sociedade até hoje não são totalmente. Então foi estabelecido que a princípio seria só para homens. Marcos, é verdade que o templo é fechado, que a gente não pode entrar? Tem algum mistério acerca disso? Não, tanto não é verdade que nós vamos convidá-los para entrar no templo momentaneamente, rapidamente, porque nós estamos fechando lá, acabou de fechar. Só para conhecer. Seu Reinaldo, qual é a relação entre a maçonaria e a política? Tem alguma relação? Não tem nenhuma relação. Aqui é uma sociedade, né, que você é apolítico, não tem também nada com religião, né? O único objetivo aqui é fazer o bem ao próximo, né? Então há muitos assim informações que falam da maçonaria que não é realidade. O objetivo dela é igualdade e fraternidade, né? É fazer sempre uma sociedade melhor. Existe algum pré-requisito para entrar na ordem, sim, para ser convidado? A pessoa só tem que ser uma pessoa de bons costumes, né? E ser convidado para fazer parte. Tem que ser uma pessoa idônea, né? É convidada, e então a gente faz um processo de iniciação e passa a ser maçom. E o
mito de se a pessoa revelar algum segredo, acontece alguma penalidade, alguma ação? Não existe assim. Esse mito não é bem verdadeiro, porque a partir do momento que você é orientado, que você realmente sabe que vai entrar para uma sociedade, é só seguir os regulamentos dela como qualquer outra sociedade, né? Agora, a última pergunta, tem algum ritual? As pessoas falam ritual macabro, ou você tem que beber o sangue de algum crânio na hora da entronização? Não existe, isso tudo são fantasias criadas e nada disso existe. Viu? Para os curiosos de plantão, não existe. Então, tá certo. Obrigada, já matamos um pouquinho a curiosidade. Obrigado a vocês. Professor Ricardo, por que a maçonaria utiliza vários símbolos? O que significam esses símbolos? A maçonaria hoje já não é mais uma instituição secreta, e sim discreta. E a simbologia faz parte de uma maneira de que cada um construa o seu eu interior. O símbolo ele é diferente de uma pessoa para outra. Então, toda a liturgia da maçonaria ela é inserida no entendimento desses símbolos e o que esses símbolos representam para cada pessoa. Então, não sendo mais secreta, a não ser pelos sinais de reconhecimento, e é secreta também pelo que você aprende ali, na medida da tua compreensão. Há pessoas que podem passar na maçonaria, embora seja difícil, uma existência com uma compreensão bem menor do que outras. Há um jargão muito conhecido na maçonaria que fala assim: você não entra na maçonaria, a maçonaria é que entra em você. Isso é uma grande verdade. Se a maçonaria entra em você, se você compreende a maçonaria, aquele compasso deixa de ser um instrumento de desenho, da geometria tradicional de Euclides. Eu sou matemático, sou doutor em matemática, posso falar que existem dois compassos para mim, o da geometria e o da maçonaria, que me remete a muitas coisas. E esse é o verdadeiro segredo da maçonaria, o entendimento da simbologia a partir da crença de cada pessoa. E é de pessoa para pessoa, né? O caminho dentro da maçonaria, você falou que é um caminho individual. E o que você acha que a maçonaria trouxe de bom para a sociedade, assim, para o mundo? Olha, eu entendo a maçonaria, como deve ser, conforme o entendimento de cada cidadão, como um útero onde se gera a sociedade perfeita, ou pelo menos se queira fazer isso. Então, o que a maçonaria representa para a sociedade? Uma tentativa da sociedade ideal, da sociedade em que exista essencialmente a ação entre irmãos, a maçonaria onde todos sejam iguais, a maçonaria onde ninguém seja maior que o outro, a maçonaria onde cada um dá a mão a todos, a maçonaria caridade. Não existe uma loja maçônica que não tenha uma instituição de caridade que esteja atrelada a ela. Então, quando as pessoas que entram na maçonaria e que pensam que na maçonaria elas vão obter alguma regalia, elas estão muito enganadas, porque elas estão muito mais para servir do que para receber. Trabalhar em prol da sociedade. Em prol da sociedade e dos próprios irmãos. Agora, olhando para uma visão religiosa, que a maçonaria não é religiosa, não é uma religião, ela é religiosa. Uma vez que, embora muitas pessoas falem o contrário, um dos primeiros atos que nós temos na maçonaria é abrir um livro sagrado. No Brasil, a Bíblia. Em outros países, o Corão, onde se lê a palavra de Deus. Então, o grande arquiteto do universo, que é a nomenclatura que se dá para Deus, para os maçons, ele é o Deus de cada um. Mas, em que se fale, em que se pense que a maçonaria tem símbolos demoníacos, nada daquilo é representativo de nada negativo, é tudo positivo. Existe uma imagem chamada de Baphomet, que é um carneiro com chifres horrorosos e tal, que as pessoas alegam aquele é o diabo, né? Não é nada daquilo, aquilo é uma simbologia à época que serviu a várias intenções. Houve um tempo que o Baphomet ele representava apenas uma maneira de afastar os curiosos. E existem outras representações para Baphomet, mas nunca com relação a qualquer coisa negativa. O que há de negativo, de escuro, não está na maçonaria. Eu posso lhe garantir isso. Pelo menos na maçonaria que eu conheço, na maçonaria que eu
que eu aprendi a amar e a servir. Eu estou na maçonaria para servir. Você acha que existe uma seleção? Como é feita essa seleção da pessoa, já que é uma entidade que visa, né, o bem, fraternidade, igualdade, por que não é mais aberta, tem esse tipo de seleção? A seleção na maçonaria é uma das coisas mais sérias que eu já vi na vida, embora seja informal. Por exemplo, um soldado da Polícia Militar. Existe a investigação social, eles vão nos vizinhos, eles perguntam sobre a vida da pessoa, e na maçonaria é muito pior do que isso. Porque existem as pessoas da loja que fazem aquele levantamento, mas esse levantamento ele passa também pelas cunhadas, que são as esposas, ele passa também pelos comerciantes, ele passa por toda uma gama de situações informais e também as formais. Porque hoje em dia o cidadão tem que tirar todas as tais dos registros civis, certidões, para poder dizer assim, eu tenho uma vista, eu sou uma pessoa livre, eu tenho uma vida justa e perfeita. E mesmo assim nós erramos, né? Porque se existisse a perfeição, não estaria, pelo menos nesse ano que nós estamos, né? Mas nós estamos na constante luta de formar a sociedade ideal, embora saibamos que não vamos conseguir. Mas nós vamos dar sempre um passo adiante do futuro para constituir alguma coisa melhor. Esse é o caminho de todo maçom. Bom, a gente fica tranquilo, né? Não tem nada assim de outro mundo. Vocês estão trabalhando assim em prol da sociedade. Parabéns, professor, que você continue assim nesse caminho aí, brilhante. Brilhante, eu agradeço pelo brilhante. Mas no caminho de construção, né? Que o maçom, em algumas línguas, é pedreiro, outras é construtor. Então nós somos os construtores sociais. Nós tentamos construir a sociedade perfeita. Tentamos. Do grande arquiteto. Do grande arquiteto do universo, que é o chamado Deus de cada um, né? Que é uma maçonaria eclética, né? Lá nós temos desde o pastor evangélico até um cidadão que chamam de macumbeiro, que professa a fé, candomblessista, mas nós respeitamos dentro da maçonaria a crença de cada um. O importante é acreditar em Deus. Na maçonaria só não pode ter ateu, porque o ateu não está a serviço de ninguém, a não ser dele próprio. Tá certo. Obrigada, então. Até a próxima. Dentre alguns ilustres maçons, citamos Voltaire, Beethoven, Mozart, Napoleão, Dom Pedro I e Rui Barbosa. Segundo o livro da Ordem, a maçonaria é essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Possui os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Seu lema é ciência, justiça e trabalho. Segundo os maçons, o único segredo que existe são os meios para se reconhecer os seus símbolos e os maçons entre si, em qualquer parte do mundo. Mas e para você? Existe mais algum segredo?